Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra. Este primeiro de 2023, ainda sob um regime diferente do costume e precisamente para podermos pedir ao embaixador Seixas da Costa que nos dê uma visão rápida daquilo que, na sua opinião, será o ano de 2023, exatamente. Começávamos, inevitavelmente, pela guerra. Embaixador, como é que lhe parece que neste mar de incertezas, obviamente, não vou cometer o disparate de lhe perguntar se acha que a guerra vai acabar ou deixar de acabar, como é que acha que vai evoluir a guerra ao longo do ano de 2023? Os especialistas militares não são unânimes relativamente ao modo como o inverno vai influenciar esta guerra. Certo. E, portanto, não há certeza sobre se haverá, tendo em conta as condições climáticas terríveis que se atravessam ali naquele território da Ucrânia, se haverá uma paragem das hostilidades ou uma. Tendo em conta, em particular, que muito daquilo que é esta guerra é feita à distância e é feita por mísseis portanto, isso não depende necessariamente do avanço de tropas. E, portanto, não há certeza sobre o modo como esta guerra vai evoluir. A sensação que existe nesta fase é que há como que uma definição de uma nova fronteira que está, de certa maneira, estabilizada desde há umas semanas para cá. E a grande questão está em saber se, em primeiro lugar, se a leste a Rússia consegue, apesar de ter tentado alguns avanços na zona do Donbass, consegue ou não tomar localidades tão paradigmáticas como Bakhmut, ou se os ucranianos são capazes, com base, apoiados naquilo que é a estrutura militar que criaram ao longo destes meses e que os países ocidentais estão a reforçar cada vez mais, conseguem não apenas evitar isso, como eventualmente avançar um pouco mais. Por outro lado, no sul, há uma fronteira natural criada pelo rio Dnieper, que está neste momento a funcionar como uma fronteira de avanço ucraniano na reocupação das zonas ocupadas e de limite para os russos que aparentemente estarão a blindar-se naquela zona. A nova realidade que tem ocorrido nas últimas semanas e que pode ter algum impacto no futuro é a circunstância dos ucranianos terem mostrado capacidade para atuar em zonas russas. Atuam naturalmente em zonas de territórios ocupados da Ucrânia, onde aliás provocaram há poucos dias aquilo que terá sido o maior desastre que as tropas russas tiveram até hoje, uma espécie de uma escola de formação no Donbass, onde morreram, e a leitura divide-se, os russos falam em 60 e tal pessoas, os ucranianos dizem 400 e tal pessoas, nunca sabemos onde é que está a verdade nestes factos, porque, como nós dissemos desde o início, a verdade é a primeira vítima desta guerra, portanto não vale a pena acreditar em ninguém em matéria de números, independentemente da simpatia que se possa ter. E a questão está em saber se os ucranianos continuarão a fazer esse tipo de ataques e, em particular, se continuarão a fazer ataques dentro do território russo normal, do território da Federação Russa, mesmo daquele que é reconhecido internacionalmente. Ao que parece, alguns aliados, em particular os Estados Unidos, que é quem importa nesta matéria, não ficarão muito contentes por ver a Ucrânia atuar dentro do território da Rússia, porque isso pode facilmente levar a uma escalada. E não é por acaso que os ucranianos não reclamam muito dessas ações e nunca dizem que são eles a fazê-las, mas obviamente que o são, porque não querem desagradar aos seus amigos ocidentais que têm uma leitura diferente sobre aquilo que devia ser o comportamento da Ucrânia relativamente ao território russo. O que é que isto poderá dar? Não sabemos. E não sabemos em particular em que medida é que as estruturas que a Rússia está a procurar reforçar em matéria das suas forças armadas são capazes ou não de levar uma nova ofensiva. Fala-se que em 2023, neste ano que já estamos, 2023 haveria uma possibilidade de uma nova ofensiva, em particular pelo norte. Fala-se muito nesta história da utilização do território da Bielorrússia como testa de ponte para um novo ataque. Resta saber se a Rússia tem capacidade para isso, resta saber se a Ucrânia não terá, hoje em dia, já uma capacidade de defesa que permitirá, enfim, travar essas ofensivas russas. A sensação que se tem, mas esta é a minha opinião pessoal, é que esta guerra durará enquanto os americanos quiserem. A determinação ucraniana é total
E isso é muito interessante de ver como é que um país se conseguiu mobilizar completamente para a guerra e consegue, não obstante as profundas baixas que tem tido, uma dinâmica de entusiasmo nacionalista muito forte. Resta saber é se os ocidentais, os países, e os Estados Unidos em particular, mas a União Europeia em termos de fornecimento de algum material militar, mas muito mais de apoio financeiro e tentativa de abafamento da Rússia através de sanções, será capaz de ajudar a Ucrânia a uma retomada do seu território. Eu diria que está tudo em aberto para este ano. A possibilidade de haver algum cessar-fogo é limitada, porque um cessar-fogo, vale a pena lembrá-lo, é muito bonito do seu ponto de vista da paz, do seu ponto de vista do fim das hostilidades, suspensão das hostilidades, mas um cessar-fogo pressupõe que as posições em que os países, em que os dois lados estão, se mantivessem. Isto é, um cessar-fogo é feito com base nas posições no terreno. Ora, se essas posições no terreno não forem aceitas por um dos lados, e provavelmente não são aceitos pelos dois neste momento, dado que a Rússia ainda tem algumas ambições, nomeadamente em relação àquelas repúblicas que entretanto introduziu na sua própria federação, e a Ucrânia acha que tem capacidade de recuperar o território que perdeu, e mais do que isso, até se calhar de recuperar algum do território que perdeu em 2014, durante o conflito e o início deste conflito. Neste momento, digamos, o cessar-fogo é um bocadinho pouco plausível. Pode haver um cessar-fogo também sectorial, regional, mas isso também significaria um desequilíbrio, porque um cessar-fogo regional significaria a possibilidade de algumas forças serem relocalizadas para outras zonas, o que desbalancearia certas zonas. E, portanto, é uma guerra totalmente imprevisível, e volto a dizer, enquanto os Estados Unidos não disserem à Ucrânia que tem que fazer algum esforço, e se mantiverem no apoio à Ucrânia, e em particular na tentativa de esmagamento daquilo que é o avanço russo no território ucraniano, as coisas não terão evolução. E por isso vamos continuar numa guerra bastante mortífera, em que os russos estão, diria, à defensiva neste momento, tendo mais desgaste, mas muito mais desgaste do que aquele que tinham previsto no início da guerra. E muito provavelmente, se as coisas continuarem assim, e pelos sinais que vêm de Moscovo e dos discursos que vêm de Moscovo, a Rússia vai, pela primeira vez, perder o objetivo da chamada Operação Militar Especial de apoio às populações russas que viviam na Ucrânia, e vai entrar numa guerra alargada com a Ucrânia. Em que medida é que isto não poderá levar a uma escalada de envolvimento de outros países, nomeadamente alguns países NATO, nesta matéria? Esse é que é o problema. Outra questão que se tem colocado tem a ver com aquilo que a China poderá vir a fazer ao longo deste ano, nomeadamente porque há poucas semanas houve exercícios militares, um encontro militar entre a Rússia e a China. Vários analistas disseram que estes exercícios militares conjuntos entre a Rússia e a China não são nenhuma novidade, mas a novidade que resulta do facto de haver uma guerra na Ucrânia transmite um outro significado, digo eu, dir-me-á embaixador se concorda ou não, um outro significado a estes exercícios conjuntos, não lhe parece? Se os exercícios não tivessem tido lugar, isso, na minha opinião, seria uma notícia. E a China não quis dar essa notícia. Isto é, a China tem tido um envolvimento limitado na questão ucraniana. Volto a lembrar aquilo que sempre disse: a China nunca reconheceu a ocupação russa da Crimeia. A China nunca deu apoio militar à Rússia. A China tem dado apoio político, apoio estratégico e apoio comercial. Nós sabemos que as trocas comerciais entre a China e a Rússia aumentaram fortemente. A China não se considera vinculada às sanções que o mundo ocidental decidiu fazer à Rússia. A China não tem que seguir essas sanções. Essas sanções são apenas para aqueles países que se sentem vinculados ao apoio à Ucrânia, e a China nunca disse que fazia o apoio à Ucrânia. A China tem tido uma linguagem com a Rússia, eu diria, de algum equívoco, de alguma ambiguidade, porque ao mesmo tempo apela à cessação dos conflitos, apela à paz, não quer deixar a Rússia sozinha na praia,
claramente não quer deixar a Rússia, não quer ser vista como totalmente neutral, deixando a Rússia, digamos, isolada perante o mundo ocidental, e portanto considera que se há dois mundos ela está do lado lá da Rússia, ela está do lado lá com a Rússia. E por isso mesmo dá sinais de natureza política, mas não vai muito longe. Uma espécie de neutralidade colaborante com a Rússia, e a Rússia tem o mais possível tentado ter uma linguagem com a China acomodatícia, porque percebe que não pode perder a China. E percebe que a tutela de um mundo dividido numa nova Guerra Fria é do lado em que a Rússia ficará, terá a China como parceiro principal. E por isso mesmo a China tem a noção de que o seu conflito é com os Estados Unidos numa lógica de afirmação internacional como grande poder mundial, e tem tido algum cuidado nesta relação com os Estados Unidos, e eu quero dizer também que é claro que os Estados Unidos também têm algum cuidado na relação com a China. A conversa de Joe Biden com Xi Jinping foi importante, mas Xi Jinping também mantém conversas para compensar com Vladimir Putin. Portanto, há aqui uma ambiguidade por parte da China, mas é uma ambiguidade que é colaborante com a Rússia. Não o será em matéria militar, e a China não deu hoje nenhum sinal, independentemente da realização das manobras que são, como o António referiu, regulares desde há uns anos para esta parte. A China não dá sinais de querer parecer um parceiro militar da Rússia, e isso é importante. Para a União Europeia, embaixador, está reservado este papel que mais ou menos tem assumido desde fevereiro passado, de ficar a olhar e ser considerada e tratada como um agente de segunda categoria, não lhe parece? A União Europeia sofreu no seu seio uma espécie de um golpe de Estado institucional em que a Comissão tomou o papel do Conselho. E tomou o papel do Conselho pela simples razão de que aquilo que normalmente era o fator de gestão da União, sob o ponto de vista político, que era a relação entre a França e a Alemanha, acabou por sofrer algum desgaste, tendo em conta alguma fragilidade por parte de Emmanuel Macron em França, até internamente, e tendo em conta também que na Alemanha processa-se uma evolução, digamos, nova naquilo que é este governo quadripartido que está no poder, entre os liberais, os sociais-democratas e os verdes. E essa circunstância deu espaço a que a Presidente da Comissão Europeia, que volto a dizer, do partido, é da ala mais conservadora dentro da União e está mais próximo dos países do leste europeu e do centro e leste europeu, nomeadamente da Polónia, da Estónia, Letónia e Lituânia, fizesse, digamos, uma posição muito mais pró-ucraniana do que aquela que, estou convencido, um Conselho faria. Para quem defende a questão ucraniana, esta posição da Presidente da Comissão Europeia é positiva. Para quem considera que a Europa devia ter uma atitude mais moderada, acha que a Presidente da Comissão Europeia foi longe demais. E, portanto, logo se verá quem é que ganhará no fim desta guerra interna dentro da União Europeia. A União Europeia tem tido um papel agregador daquilo que é a posição anti-russa, nomeadamente na criação de vários pacotes de sanções, e tem procurado ajudar aqueles países que dependiam mais, e um deles é a Alemanha, naturalmente, que dependiam mais do fornecimento energético por parte da Rússia, e procurando, inclusivamente, para os Estados like-minded, que pensam como a União Europeia ou que pensam como os países ocidentais, procurando dar algumas regras no sentido da relação com Moscovo e da criação de menos dependências face a Moscovo. E tem tido algum sucesso nesse aspecto. O que não significa que a União Europeia tenha, digamos, um controlo neste momento da sua própria posição. Na minha opinião, os Estados Unidos claramente são quem chefia, digamos, o mundo ocidental na relação com a Rússia, e a União Europeia tem tido aqui um papel coadjuvante, mas não um papel central. E não parece que haja condições de natureza política para que esse papel central se venha a afirmar, mas tudo indica que, se os democratas continuarem no poder dos Estados Unidos, a relação entre a União Europeia e os Estados Unidos continuará a ser tão forte como foi nestes últimos 2 anos, no tempo pós-Trump, e isso poderá, digamos, manter a unidade transatlântica naquilo que é essencial para aqueles que são favoráveis a um apoio à Ucrânia. Muito bem. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá.